Nós vamos meditar hoje num tema, e na verdade, o Espírito já começou a se manifestar desde os louvores. Se você observou desde os louvores, tem um tema já na ministração de hoje. E o Senhor vem falando que é para você entrar no seu descanso. E hoje nós vamos falar sobre vencendo a ansiedade. E eu pensei que a Crisney ia pregar minha palavra. Deus trabalha assim, irmãos. Nós não estamos aqui por uma coincidência. Deus escolheu esse dia, e todos vocês que estão aqui hoje, Deus tem algo para você. Amém? Nós vamos meditar sobre o texto bíblico que está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24 ao 34. E o versículo 25 começa dizendo assim: não andeis ansiosos pela vossa vida. Irmãos, não andeis. Isso diz aqui que isso é uma ordem, não é uma escolha. E as circunstâncias da nossa vida não podem justificar nós estarmos ansiosos ou inquietos. Nós vamos meditar um pouquinho também sobre a vida de Daniel. Que Daniel passou por várias situações na vida dele que podia justificar ele estar ansioso, mas ele não esteve. Ele foi fiel a Deus, tomou as decisões certas, buscou o Senhor, e ele tornou o segundo homem mais importante do reino. Então, lendo aqui no Mateus 6, 25, está dizendo assim, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, ou o corpo mais do que as vestes? Na verdade, se a gente olhar no versículo 25, o início, por isso. Então, isso aqui é uma consequência. Então, se tem uma consequência, quer dizer que teve algo antes. Então, a gente tem que voltar no versículo 24, Mateus 6, 24. Que está dizendo assim, no Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Então, a gente já começa a entender um pouquinho, quando falar de servir a dois senhores, da onde vem a ansiedade. E quando fala ali de buscar a Deus ou as riquezas, na verdade Jesus estava dizendo ali somente um exemplo, mas não é só as riquezas que pode ser outro senhor. Na verdade, tudo aquilo que tira a prioridade de Deus na nossa vida se torna um senhor. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso também, das decisões que Daniel teve de sempre um só Senhor, independente da circunstância que ele estava passando. Então aqui existe uma escolha. Nós escolhemos servir a Deus ou a outros senhores. É a nossa escolha. Tem uma decisão de cada um aqui. Voltando para o versículo 25, quando fala que não é a vida mais importante que o alimento e o corpo mais importante que a roupa, aqui também nós precisamos decidir. O que é mais importante na nossa vida? É a roupa ou o corpo? Então aqui também você precisa decidir. No versículo 26, Mateus 6, 26 diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus, ele observa a criação de Deus, a criação da natureza. E ele vai no menor aspecto da criação, indo de passarinhos até os lírios do campo. E ele pergunta para você hoje: você não vale mais que passarinhos? Então por que está inquietos? Por que estáis ansiosos? Irmãos, aqui também é nós que decidimos. No versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é 50 centímetros. Quanto vós, pela sua preocupação com o amanhã, pode acrescentar 50 centímetros na sua estatura? Na verdade, a preocupação não traz nada, não traz nenhum benefício para a nossa vida. Muito pelo contrário, a ansiedade e a preocupação traz o quê?
Quando nós estamos ansiosos, a nossa musculatura fica restringida. Não estou bem hoje. Traz uma queimação no seu estômago. Faz mal à sua saúde. E dependendo do nível, entra até numa depressão. Isso é o que a preocupação pode adicionar para a sua vida. Não traz bem nenhum benefício traz a preocupação. Na verdade, irmãos, sabe o que nos deixa ansiosos? É a falta de fé. No versículo 30, diz assim: ora, se Deus que veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então Jesus está falando aqui que quando nós andamos ansiosos ou preocupados com algo, que a nossa fé não está no level certo. Então, o que causa ansiedade e inquietação aqui, na verdade, é uma visão errada de quem nós somos. No versículo 31, ainda diz: por que estás inquietos dizendo que comeremos, que beberemos, com que vestiremos? Quais são as necessidades básicas da nossa vida, né? Uma casa, vestimento, comida, carro, aqui a gente precisa para se locomover, trabalho, são necessidades básicas da nossa vida. E o Senhor está falando que Ele conhece todas as tuas necessidades. Amém, irmãos? E então, aqui quando falam no versículo 31, né, do que a gente não está inquieto, com o que comeremos, com o que beberemos, com o que vestiremos, não devemos nos preocupar com essas coisas. E no versículo 32, diz assim: porque é os gentios que se preocupam com todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Volta aqui na questão de saber quem nós somos, porque os gentios são os não crentes, e eles se preocupam com estas coisas. Então, irmãos, quando voltando lá no começo, que Deus você serve? Será que todas as vezes que nós estamos ansiosos ou preocupados, a preocupação é o que é o oposto da fé? Então, que Deus nós estamos servindo? É a pergunta que a gente deve fazer e refletir. Eu confesso, irmãos, que muitas vezes eu tenho momentos de ansiedade. E até mesmo pelo fato de me preparar para essa palavra, quando sou novo aqui, e às vezes me inquieto, estava inquieto. Mas, irmãos, a decisão da gente andar ansioso e inquieto é nossa. Você tem a decisão de pedir para o Senhor. E Ele vai dar, irmãos. Mateus 7,7 está dizendo que pedir e dar-se-vos-á. Então, irmão, nós temos que pedir ao Senhor. E eu fui colocado à prova essa semana. Teve uma demissão no meu trabalho, que o presidente da empresa foi demitido. E o que acontece normalmente quando entra um novo chefe, né? Pode trazer nova equipe, momento de incerteza, eu não sei o que vai acontecer. Então a decisão era minha, olhar para aquilo, para aquela situação, começar a me preocupar e pensar o que vai ser, ou eu escolher que meu Deus é o meu provedor, é Ele que me provém, é Ele que me colocou ali, é Ele que abriu a porta, e não me preocupar, irmãos. E às vezes coisas diferentes afrontam e chegam como uma dificuldade na vida de cada um, que é diferente. Não vai ser igual a mesma situação que aconteceu para mim. Então, em Mateus 6,33 está nos dando o segredo aqui, irmãos. Buscai primeiro o reino. Um verbo imperativo, buscai. Buscai primeiro o reino. E esse texto, ele fez tanta diferença na minha vida, que teve um momento da minha juventude, eu nasci no lar cristão, mas na minha juventude eu me afastei dos caminhos do Senhor. E eu estava trabalhando, estudando, e voltava na minha casa para conversar com minha mãe, consegui uma promoção, ou qualquer coisa que fosse bem sucedido, e minha mãe sempre falava desse versículo. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Provérbios 22:6 está escrito assim:
Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, eu sou um testemunho. Minha mãe meditava tanto esse versículo para mim, que teve um domingo de manhã, eles não estavam em casa, meus pais estavam viajando. Esse versículo ele veio tão forte, queimando no meu coração, que eu estava nos caminhos errados, e eu precisava corrigir o curso. Daquele dia eu levantei, fui para a igreja, e era de manhã ainda, e na igreja que eu congregava tinha ensinos bíblicos. Eu fazia um tempo que eu não estava indo para a igreja. Cheguei no ensino bíblico, todo mundo assustado. Eu tomei uma decisão de servir o Senhor fielmente. Ali entrei no grupo dos jovens, comecei a participar dos cultos, me decidi em me batizar. Desde então, irmão, nunca mais voltei para trás. A decisão é nossa. E aqui o texto questiona a gente. Quando a gente está ansioso, voltando no versículo 24, não se pode servir a dois senhores. Nós não podemos andar inquietos ou ansiosos. Então, irmãos, eu abrindo parênteses na questão dos pais, não estejais inquietos com os vossos filhos. O que a Bíblia diz? Ensinai-os. Se hoje o seu filho não está aqui, e isso te deixa uma inquietação, não deixe. Porque no momento certo, a palavra que ali foi semeada vai colher frutos. Eles vão corrigir o curso. Em nome de Jesus, irmãos, receba isso. E para os pais de filhos pequenos, ensine os seus filhos. Irmãos, o ministério infantil aqui nessa igreja é uma bênção, irmãos. No domingo passado eu tive o privilégio de ensinar e eu fiquei tocado. Às vezes eu lembrava que no começo começa sempre pedindo para as crianças orarem. A gente joga um quadrinho, cai um tema e ora. E muitas vezes as crianças, não quero, se sentir intimidados. Na semana passada todos eles oraram. E alguns deles têm dificuldade de falar em português, e eles oraram em português, irmãos. Nós vamos começar a colher frutos nessas vidas, irmãos. Tragam seus filhos para que não os deixem em casa. Ensine os teus filhos, é o que a palavra nos diz. E quando fala de buscar o reino de Deus, não é somente aqui, a igreja, o local físico. É importante estar aqui para ter comunhão entre os irmãos. Mas na verdade, buscar o reino de Deus é ter intimidade com o Senhor. Buscar o Senhor e o direcionamento dele no dia a dia, todos os dias orando, pedindo para o Senhor, Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, como eu devo fazer? O Senhor, Ele está batendo, irmão, todos os dias. E aquele que abrir a porta, ele entra, irmãos. Então o Senhor está sempre disposto a responder todas as suas dúvidas, questionamentos. Ele é a resposta de todas as coisas, irmãos. E a gente também tem que priorizar o reino de Deus também. É a gente honrar o Senhor em tudo aquilo que a gente faz. Honrar o Deus nos nossos negócios. Ser honesto, ser justo. Irmãos, e colocar a palavra em prática. Não é somente vir aqui ouvir, mas a gente tem que colocar em prática, irmãos. Isso é buscar o reino de Deus. No versículo 34 está dizendo assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Irmão, aqui é outra ordem. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Sabe por que às vezes a gente se inquieta com o dia de amanhã? Porque o dia de amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Tem uma incerteza. E a incerteza é que traz a inquietação. Mas o Senhor está falando aqui, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Nós temos que viver nas possibilidades de Deus. As coisas de amanhã, elas serão acrescentadas pelo Pai. Em nome de Jesus. Que estudando um pouco essa semana sobre esse texto, Israel foi sitiada e Daniel foi levado cativo, como um escravo. E ele foi ali oprimido. Tinha todos os motivos para estar ansioso. Foi levado do reino dele para um reino da Babilônia. Ali ele podia sim estar inquieto. Meu Deus. E tinha todos os motivos para até trocar de Deus. Porque teve várias situações que Daniel passou que ele foi ordenado a fazer coisas que ele não gostaria de fazer. Quando eles foram levados cativos, o rei pediu para que selecionassem alguns jovens para servir ali no reinado da Babilônia. E Daniel foi um deles. E era para eles aprender da cultura, da língua deles. E o rei pediu também para o eunuco que eles fossem alimentados com as comidas deles, com as iguarias do rei. Mas Daniel, ele não queria se contaminar.
Mas ele foi ordenado, ele foi ordenado a comer aquilo, não era uma opção, mas ele não queria se contaminar. Daniel foi ensinado. Ele tomou uma decisão, Daniel. Ele procurou o eunuco e falou que ele não queria, que ele queria fazer uma dieta diferente. E ali diz que Deus trouxe ao eunuco misericórdia sobre a vida de Daniel, sobre a vida do eunuco, para que ele, de fato, ouvisse o que Daniel estivesse falando. Porque, na verdade, se o eunuco fizesse o que Daniel estava pedindo, ele estaria descumprindo uma ordem do rei. Mas ele ouviu a Daniel, e Daniel pediu para fazer um teste, que se em 10 dias a aparência dele não fosse melhor, que tudo bem. Porque Deus sabia para quem Deus e quem ele servia. 10 dias depois, a aparência de Daniel e dos amigos dele que fizeram essa dieta era melhor do que a dos outros que se alimentaram das iguarias do rei. E ali no versículo, Daniel 1:17 está dizendo assim: ora, a esses 4 jovens, que era Daniel mais seus amigos, por conta da atitude de Daniel de confiar em Deus, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. Ali ainda acrescenta dizendo que, na verdade, depois do treinamento deles, eles voltaram, eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os outros jovens. Irmão, vale muito a pena ser fiel a Deus e andar nos caminhos dele, buscar ele, sempre tomar a decisão pelo Senhor. Logo depois disso, o rei teve um sonho. E ele chamou todos os encantadores que ele queria que tivessem uma revelação, os magos. E nessa situação, ele pediu: olha, eu não só quero que revele o meu sonho, que tenha uma revelação do meu sonho, mas que conte o que eu sonhei. Conte o que eu sonhei e revele. E os magos: mas ninguém nunca fez isso. Não tem como fazer isso. Ah, não? Vocês não vão fazer? Então vou fazer um decreto que todos os magos serão mortos. Todos. E ali, eles iam para queimar as casas dele. Então, aí o eunuco saiu para dizer que todos eles seriam eliminados. Daniel também estava incluso, Daniel também seria eliminado. Imagina a situação, tendo sido condenado à morte. O que Daniel fez? Ficou ansioso? Daniel não ficou ansioso. Ele sabia e conhecia o Deus que ele servia. Daniel buscou o Senhor. E Deus deu a Daniel a revelação. Irmãos, não importa o que seja. A gente começou falando de coisas de vestimenta, de comida, de necessidades básicas. Mas o Senhor, Ele te socorre em todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Mateus 7,7, todo o que busca encontra, todo o que pede recebe. Daniel buscou a Deus e Deus concedeu a ele interpretações dos sonhos. Daniel sabia quem era o Deus dele, mas independente da situação, da circunstância, irmãos, a causa de estarmos ansiosos não pode ser circunstancial, independente das circunstâncias. Sabe como a outra maneira de sair da ansiedade? Filipenses 4:6 está dizendo assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. Então, irmãos, ao invés de ficar ansiosos, o que devemos fazer? Orar. Enquanto a gente está ansioso, o que a gente vai fazer? Orar. E aqui está dizendo assim: sejam conhecidas diante de Deus por as vossas petições. Se a gente olhar de uma forma racional, não sei se alguém já fez isso. Às vezes, quando você começa o seu dia, tem várias coisas para fazer. E, eu não sei o que eu faço isso, eu faço aquilo. E aquela ansiedade, termina o dia, meu Deus, não fiz quase nada. Agora, se você pega e deixa eu listar tudo o que eu preciso fazer. E você lista, número 1, número 2, número 3, colocando numa prioridade. Tem uma questão de planejamento, né? Uma forma de negócio, de você conduzir, e aquilo ajuda demais. Na verdade, ajuda você até a dormir. Se no dia seguinte você listar o que você tem para fazer, você dorme mais tranquilo. Parece que você organizou na sua cabeça: eu sei o que eu vou fazer. Esse versículo está indo muito mais além disso.
Ele está dizendo assim, que nós vamos deixar conhecidas. Então você vai colocar a sua necessidade diante de Deus quando você buscar em oração. E você vai deixar Deus conhecer a sua necessidade. Você vai apresentar para o Senhor a sua angústia. Pode ser até algo que você olha assim, eu tenho vergonha de contar para outra pessoa porque é pequena a minha angústia. Mas Deus conhece você. E Deus te ama do jeito que você é. Então a gente deve colocar diante de Deus. E ali está dizendo o quê? Que você apresentar a sua petição pela oração, súplica, com ações de graça. Então você não vai só apresentar, está dizendo com ações de graça. Na verdade você vai apresentar e agradecer ao Senhor, tendo fé de que Ele está ouvindo a sua oração, que Ele está atendendo o seu pedido. E aqui na verdade ainda vai mais além do que só pedir. Em Mateus 11 e 23, está dizendo assim, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Quando eu era criança, eu ouvia esse versículo, eu fechava meus olhinhos no meu quarto, Senhor, que aquele monte levanta e caia no rio. Nada. Aí eu orava, falava, minha fé deve estar muito pequenininha, porque não acontece. Agora você imagina se a pessoa tivesse fé e acontecesse, a gente começasse a ver monte daqui para ali. Irmãos, na verdade isso daqui, o monte é uma linguagem figurativa. O monte quer dizer que tudo que é além das suas possibilidades, tudo que vai além das suas possibilidades, que se você apresentar e orar ao Senhor e não duvidar no seu coração, assim será feito. Então, para a gente abordar e buscar ao Senhor, crendo que Ele vai nos responder. Quando Jesus ensinava sobre isso, ele estava a Pedro, antes de citar esse versículo, e perguntou ao Senhor, Senhor, a figueira secou. Porque um pouco antes, eles passaram, Jesus estava com fome, viu a figueira, e ele se aproximou da figueira, a figueira não tinha frutos. Então o Senhor falou que ela se secasse. E no dia seguinte a figueira se secou. Esse era o contexto, mas da mesma coisa, do monte, tudo que vai além das nossas possibilidades. Se pedimos crendo no Senhor, com fé, Ele responde. Então, assim, Daniel tem uma outra experiência de Daniel com questão à oração, que é muito interessante também, ali é muito conhecido na cova dos leões. Então Daniel já estava ali, ajudando o reino, governando o reino, e o rei gostava muito dele, e então queriam uma armadilha para Daniel. E ali as pessoas tinham ciúme dele, não sei, fizeram uma armadilha, e fizeram o rei escrever um decreto de que qualquer pessoa que orasse para outro Deus, num período de 30 dias, que deveria ser lançado na cova dos leões. E Daniel ficou sabendo desse decreto. O que Daniel fez quando ele ficou sabendo desse decreto? Ele entrou na sua casa, no seu quarto, orou ao Senhor, como costumava fazer 3 vezes ao dia. O Daniel se manteve fiel a Deus, mesmo diante de outro decreto que podia condená-lo à morte. Irmãos, às vezes, por tão pouco menos, às vezes a gente se desespera. E aqui a gente aprende que, ainda que a sua vida esteja em xeque, não troque seu Deus. Ore a Ele, busca a Ele. Assim Daniel fez. E aí, as pessoas que estavam armando uma cilada contra ele, viram ele e contaram ao rei. Eles contaram ao rei o que tinham visto, porque eles sabiam que tinha feito o decreto e que Daniel seria lançado na cova. E assim foi, o rei angustiado, o rei não queria fazer aquilo, querendo achar uma saída, mas não conseguia. Mas ele tinha que cumprir o decreto. Aí o rei desconhecia o Deus de Daniel. Falava, agora é o teu rei é o teu Deus que vai ter que te salvar, Daniel. E lançou Daniel nas covas. E o rei ficou a noite inteira angustiado. Ele passou a noite toda angustiado. E aí no dia seguinte, ele veio correndo. E Daniel, o teu Deus te livrou da boca do leão. Perguntando. E Daniel, sim. O Deus mandou aqui um anjo e fechou a boca do leão. Deus cuidou de Daniel. Mais uma vez.
E ali, depois disso, o que acontecia na verdade era um outro decreto que Deus fazia, honrando o Deus de Daniel. Então, na verdade, naquela situação, Deus usava, e as pessoas conheciam quem era o Deus de Daniel. Pessoas eram convertidas, e assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que ter testemunho na nossa vida, que as pessoas vejam pelo nosso testemunho e se convertam ao Evangelho. Irmãos, eu tenho assim, muitas experiências de que Deus tem sido muito bom, além daquilo que eu preciso. Ele tem sido maravilhoso na minha vida, irmãos. E assim, acho que no final de 2023, eu estava um dia orando em casa e eu falei, Senhor, eu não quero ficar só no banco da igreja, Senhor. Eu quero fazer mais. Eu quero ser útil, Pai. E dali eu comecei a participar do grupo dos diáconos e um pouco depois o pastor fez o convite, né, para o presbitério. Estou novo, caminhando e aprendendo muito com os irmãos, mas posso dizer, irmãos, que nesse período, o que Deus fez na minha vida, as portas que Ele abriu, que são coisas que levariam anos para mim, tentando, estudando, e Deus tem... O ano passado foi um ano de muitas bênçãos. Deus escancarou as portas. As bênçãos estão correndo atrás. É assim que a palavra diz, que as bênçãos vão correr atrás de nós, irmãos. Deus tem sido bom, tem sido generoso, maravilhoso. Eu só tenho a agradecer ao Senhor. E eu não vou me prolongar muito aqui, irmãos, mas a conclusão dessa palavra, na verdade, até como da forma que foi ministrada nos louvores, todas as suas necessidades foram providas pelo sacrifício de Jesus. Todas elas. Se falta conhecimento, busque ao Senhor. Se você não sabe o que fazer, busque ao Senhor. E o Espírito de Deus começa a se mover. Eu lembro que quando a primeira vez que eu fiz a entrevista de emprego para vir para cá, eu estava muito ansioso, irmãos. Eu tinha muito pouca exposição ao inglês, pouquíssima. E eu estava muito ansioso. E eu clamei ao Senhor, falei, Senhor, porque quando você está ansioso e preocupado, acontece, você não consegue nem pensar. No seu cérebro não oxigena, você não consegue pensar. Eu orei e clamei ao Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Me dá as palavras certas, me dá paz. Me dá a paz que excede todo entendimento, para que eu consiga. Irmãos, toda aquela ansiedade, aquela insegurança foi embora. Quando eu fiz aquela entrevista, entendia completamente o que ela estava comunicando. E eu consegui me comunicar. Quando terminou a entrevista, eu já estava, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por essa experiência. Tinha sido uma experiência linda para mim, que Deus tinha ouvido o meu clamor aquele dia. Mas Deus tem muito mais, irmãos. Não foi só isso. Ele começou a abrir portas através de outras portas e portas. E nós estamos aqui, irmãos. Para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem sido bom, fiel, tem suprido todas as nossas necessidades, tem ajudado. E Ele é maravilhoso. Eu glorifico e exalto o nome dEle. Às vezes, a gente não está alerta. Assim como os discípulos que tinham Jesus no barco. Jesus estava no barco com eles. Começaram a vir as ondas. E ali o barco começou a ter uma tormenta. E ali eles começaram a se preocupar. Jesus estava deitado, dormindo, do lado deles. E a água entrava no barco e eles se preocupados. Se desesperaram. E aí o que Jesus fez quando Jesus levantou? Acalma a tempestade. Irmãos, no nome de Jesus, toda tempestade na sua vida vai se acalmar. No nome de Jesus. No nome de Jesus, irmãos, para a gente não deve estar ansioso. E às vezes assim a gente faz também, né? Jesus está do nosso lado ali, com a mão dada às vezes. E a gente se preocupa, irmãos. Não se preocupa, vamos ser honestos. Então, irmãos, a gente não deve, a palavra está dizendo, não deve. Não vos inquietais, a palavra diz, é uma ordem. Então, para a gente saber confiar no nosso Senhor, o que tem deixado você ansioso, irmão? O que tem tirado o seu sono? A ansiedade tira o sono, né? Você não consegue dormir.
Saúde, casamento, trabalho, financeiro, governo novo, incerteza, o que vai acontecer? Seus filhos, ou até mesmo os jovens, qual carreira eu devo seguir? Qual faculdade devo ir? Incerteza, profissão, às vezes até as coisas da igreja nos deixam ansiosos. Às vezes as coisas da igreja tiram o nosso sono. Irmãos, isso não é o que Deus quer. E não andeis ansiosos por coisa alguma. Irmãos, a gente tem que colocar em prática essa palavra. Volta lá atrás no primeiro versículo que diz: que Senhor servirmos? Porque servirá um e desagradará o outro. É uma escolha. Então nós temos que escolher por Deus, escolher por Jesus todos os dias. Todos os dias. Nós fomos selados. Naquela cruz Ele nos comprou, nos resgatou. Todos os dias devemos escolher por Jesus, irmãos. E não deixar a incerteza, a insegurança nos abalar. Quando voltando ali em Filipenses, que diz que devemos apresentar o Senhor, levar ao Senhor as nossas petições, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, por ação e súplica e com ações de graça. Louve ao Senhor. Quando vir a insegurança, a inquietação, louve ao Senhor. Busca ao Senhor. Foi isso que me acalmou esses dias, irmãos. Eu estava ansioso para estar aqui hoje. Eu estava ansioso. Mas eu busquei ao Senhor. Quando eu comecei a orar e buscar ao Senhor com os hinos que foram ministrados aqui hoje, irmãos, o Senhor fez tudo perfeito. Ele preparou esse dia. E nós devemos entrar no descanso do Senhor hoje, em nome de Jesus.